Olá pessoal, agora vocês já estão bem avançados no Moodle, já sabem navegar pelo programa, criar sessões, inserir recursos e inserir atividades. Os próximos dois desafios são a criação de um banco de questões e a criação de um questionário. Nesta aula nós vamos abordar o banco de questões e na próxima aula o questionário. Então acesse o Moodle, vá até o módulo Tecnologias da Informação, ative o modo de edição. Muito bem. Agora nós vamos no menu Administração. Se você não se lembra como acessar o menu Administração, vá na engrenagem, clique na opção Mais e você está na aba de Administração do curso. Nessa mesma aba, role a página até o final e aqui você tem o banco de questões. No banco de questões existem 4 opções. Questões, que é para a criação de questões. Categorias, que é para a criação da estrutura na qual as questões vão se dividir, para você organizar as questões de acordo com o tema, com o tipo de questões. Importação e exportação. O processo de importação ele é complexo caso você esteja importando questões de um arquivo do Word. Muitas vezes não vale a pena preparar o arquivo do Word para importação. É mais fácil copiar e colar as questões a partir do arquivo do Word. A exportação já é uma opção mais interessante. Você pode exportar as questões no formato próprio do Moodle, né? E aí fica fácil importar essas questões. Então, se você quiser usar as opções de importação e exportação, elas são bastante úteis caso você tenha questões, já um banco de questões no Moodle e queira passar essas questões para um outro curso, uma outra disciplina. Aqui no curso nós não vamos abordar essas duas opções de importação e exportação de questões. Nós vamos nos fixar nas categorias e nas questões. Então, antes de inserir as questões, é necessário criar uma estrutura de distribuição dessas questões. Clique então na opção Categorias e ela vai abrir essa tela inicial mostrando a categoria principal, que o sistema chama de categoria PAI. Aqui está teste de treinamento no NED. Você pode, então, criar uma nova categoria. Né? Então, você pode criar pastas e subpastas dentro das suas categorias. Vamos colocar aqui a primeira categoria como Moodle, adicionar categoria. E aí vejam aqui que eu tenho, então, a minha categoria principal, treinamento do NED, Moodle como uma subcategoria. Vou colocar aqui Google Drive como outra categoria e videoaulas. Videoaulas como uma terceira categoria. Né? Dentro de cada uma dessas categorias, eu posso criar subcategorias. Então, vamos pegar aqui só o Google Drive como exemplo, né? Então, a categoria aqui vai ser o Google Drive e eu vou fazer uma subcategoria que vai chamar questão 1. Adicionar. Então, vejam que aqui a questão 1 ela está mais à direita, indicando que é uma subcategoria do Google Drive. Né? Vou fazer uma outra, questão 2.
adicionar categoria, e uma terceira, questão 3. Eu posso, aqui entre parênteses, aparece o número de questões, né? Como ainda não inseri nenhuma questão em nenhuma das categorias, tem 0 questões. Né? Aqui na engrenagem, eu abro a tela de configuração, que vai ser basicamente eu mudar o nome da categoria, né? Mas eu também posso mover essa categoria. Então, nós estamos aqui a questão 3, eu vou passá-la para a categoria do Moodle, vou mudar de categoria. Salvar, então veio a questão 3, veio aqui abaixo do Moodle, né, recuada à direita, mostrando agora que ela passou a ser uma subcategoria. Eu posso movimentar movimentar a ordem, né? Então, posso pegar aqui a questão 3, transformá-la numa categoria, por exemplo. Olha que agora ela está alinhada com o Moodle, né? E aí eu posso movimentá-la para baixo, ou no caso aqui eu vou movimentar o Moodle para baixo. Então, a categoria 3 ficou acima do Moodle, e agora eu vou movimentar a questão 3 para a direita. E ela passa a ser uma subcategoria do Google Drive. Então, eu posso aqui criar quantas categorias e subcategorias eu quiser. Se eu quiser criar uma subcategoria dentro da questão 1, né, é possível criar essa subcategoria, questão 1.1. Então, veja que ela está mais recuada do que a questão 1. Eu vou apagar, excluir essa opção aqui. Então, a criação de categorias, né, essa estruturação, ela é relativamente simples, mas ela é bastante importante para ajudar na localização das questões. A gente vai ver no recurso questionários depois que existe a opção do sistema sortear uma questão dentro de uma determinada categoria ou dentro de uma determinada pasta. Então, esse é um recurso bastante interessante. Vamos supor que eu tivesse aqui na questão 1, 3 ou 4 questões. E aí eu poderia solicitar ao sistema que sorteasse uma dessas 3, sorteasse aleatoriamente uma dessas 3 ou 4 questões que estariam disponíveis aqui na categoria questão 1. Uma forma relativamente fácil e interessante de você criar mais de uma questão a partir de uma única questão é você criar um item ou uma questão, né, que tenha uma resposta correta, o que é o gabarito, e 4 alternativas erradas, que a gente chama de distratores. Então, com uma questão com 5 alternativas, você poderia fazer várias questões com 4 alternativas, mantendo a alternativa correta e variando o conjunto de alternativas erradas, escolhendo 3 dentre as 4 alternativas erradas que você tem. E com isso você consegue multiplicar o número de questões, e quando o sistema sortear a questão, ele vai sortear questões que tenham o mesmo cabeçalho, a mesma informação, mas que vai ter conjuntos de respostas diferentes. Muito bem, então essa é a questão da categoria, né? Vocês vão criar uma categoria com o nome de vocês, e dentro dessa categoria com o nome de vocês, vocês podem criar subcategorias. Essa é a parte do exercício na parte das categorias. Tá?
Depois que você criar a sua categoria principal e as suas subcategorias, né, aí você está pronto para passar para a criação de questões. Apenas uma observação, eu não destaquei, mas vejam que eu utilizei apenas o campo nome. Eu não utilizei o campo informações da categoria. Por quê? Porque essa tela fica muito confusa se você escrever qualquer coisa, mesmo que seja apenas uma palavra aqui, informações da categoria, a tela fica muito confusa. Então é melhor você usar nomes bem autoexplicativos, bem descritivos, né? Mesmo que sejam nomes mais longos, evitando de utilizar informações da categoria para você não ficar com a tela muito poluída e difícil de navegar, difícil de localizar as informações. Assim, então, que você terminar de criar a categoria com o seu nome e as subcategorias, você está pronto para inserir questões. Então, você pode clicar aqui na aba Questões, e aí você vai inserir sua primeira questão. O Moodle ele oferece várias alternativas de questões. Nós vamos ver apenas 3 alternativas. Na verdade, nós vamos ver 4 alternativas de questão. Que são as mais utilizadas, geralmente no nosso dia a dia. Então, para você criar uma questão, primeiro você deve escolher a categoria que você vai criar a questão. Né? Então, se você tem subpastas, é melhor criar a questão nas subpastas. Né? Então, vou pegar aqui no Google Drive a questão 1 do Google Drive. Né? Eu recomendo que você deixe apenas essa alternativa aqui marcada, mostrar o texto da questão na lista de questões, né? E não use a princípio, não marque a princípio essas duas alternativas aqui. Também mostrar questões de subcategoria e também exibir questões antigas. Então marque só, deixe marcado, porque já vem marcado, apenas essa primeira alternativa. E aí você vai clicar aqui em criar uma nova questão. O Moodle não permite que você mude o tipo de questão depois que você clicar em adicionar. Se você precisar mudar o tipo de questão, você vai ter que apagar, cancelar e começar de novo. Então, escolha bem a questão que você quer fazer para evitar o retrabalho. Né? Então, existem vários tipos de questão. Né? Você clicando aqui à esquerda da questão, aparece aqui uma pequena descrição de como é a questão. Né? E além das questões, você tem aqui essa opção de descrição. A descrição ela não é uma questão propriamente dita, né? Mas ela pode ser utilizada, por exemplo, se você quiser descrever um caso clínico e fazer várias perguntas sobre aquele caso clínico. Então, o caso clínico você colocaria na descrição e as perguntas seriam questões separadas. Apesar desse modelo ser bastante usado em provas, principalmente provas nos anos clínicos, no Moodle ela representa uma desvantagem. Por quê? Porque o Moodle ele tem a opção de embaralhar aleatoriamente as questões. Então, para você usar essa opção que permite que alunos façam avaliação em casa, ou alunos um do lado do outro façam avaliações, mas as provas com apresentação diferente, você não pode ter essa dependência entre as questões. Né? Você não pode ter que inserir sequencialmente as questões. Para você usar todo o potencial do recurso de embaralhar questões, você tem que ter as questões totalmente independentes uma da outra. Nós vamos ver com um pouco mais de detalhe aqui as questões de múltipla escolha, a questão de resposta curta, a questão de associação e a questão descritiva, que é a dissertação. Então, primeiro vamos ver a questão de múltipla escolha. Né? Então, clique aqui, selecione à esquerda, múltipla escolha, clique em adicionar. Então, aqui está a categoria da questão. Se você quiser mudar a categoria aqui, você pode mudar a categoria da questão, né, antes de digitar.
O campo, o nome da questão é apenas um campo para você se organizar. Esse campo não aparece no questionário quando a questão é inserida, então é apenas para facilitar a, a localização da questão. Então vamos colocar aqui, a gente está na categoria 1, sobre Google Drive. Então vamos fazer uma pergunta sobre compartilhamento de arquivos. Então, o nome da questão é um campo obrigatório, né? Aqui você vai colocar o texto da questão, né? Com a instrução, então, a descrição do caso clínico, a descrição da situação clínica e a instrução, por exemplo, marque a alternativa correta ou marque a alternativa incorreta, que pode ser usado, mas deve ser evitado, né? Então, eu vou escrever aqui apenas teste para agilizar a digitação. Caso você já tenha questões prontas, você pode copiar e colar aqui para poder testar. O campo feedback geral é um campo opcional, não é obrigatório, mas é um campo bem interessante de ser utilizado, né? Então, dependendo da configuração do questionário, né, o aluno vai poder ler esse campo após fazer a prova. Então, é um campo onde você pode explicar a questão clínica, explicar por que as alternativas incorretas estão incorretas e por que a alternativa correta está correta, né? Então, é bastante interessante para você fornecer ao aluno feedback após a realização da prova. Vejam que esses dois campos são campos HTML, né? Então são campos que têm opções avançadas de formatação. Você pode trocar o tamanho da fonte, você pode colocar negrito, itálico, pode trocar a cor da fonte, pode acrescentar figuras, né? Textos, pode colocar links para a internet. Então são campos bastante versáteis, tanto o texto da questão como o campo feedback geral. Uma ou múltiplas respostas, então é melhor a gente trabalhar com questões com uma única resposta, né? Aqui misturar as opções, então o programa, se você deixar essa opção marcada, o programa ele vai embaralhar as alternativas quando ele gerar a prova, quando gerar o questionário. Aqui você tem a opção de tipo de numerador que você quer das escolhas. Então pode ser letra minúscula, letra maiúscula, número, né, algarismo arábico, algarismo romano ou sem numeração. Se você for utilizar a opção misturar as opções, né, você deve escolher uma dessas alternativas aqui, né, e tomar o cuidado para quando você copiar e colar as alternativas aqui, você não incluir a letra, né? Às vezes você já tem um arquivo pronto com as alternativas de resposta numeradas, né? Usando letras ou usando números, e você tem que tomar cuidado para você não colocar essas letras aqui, senão você vai ter um conflito, né? Então você mandou embaralhar as alternativas e ele pode colocar a letra D antes da letra A, por exemplo, se você incluir as letras aqui nos itens, né? Esse campo onde você vai escrever o texto da alternativa também é um campo de HTML, né, com funções de formatação avançadas. Você pode, por exemplo, colocar 4 figuras, né? Você pode, vamos supor, uma questão de radiologia, você pode colocar 4 radiografias de tórax aqui, uma com derrame pleural, por exemplo, e pedir para o aluno, né, indicar qual alternativa que apresenta alteração radiológica compatível com o derrame pleural, né? Uma das alternativas tem que ter a nota de 100%, que é a alternativa correta, né?
Então, se você não definir, se você esquecer de marcar qual que é a alternativa correta, o sistema não vai deixar você salvar a questão. Ele vai indicar que há um erro. Tá? Aqui você tem a opção de incluir o feedback da alternativa. Eu, pessoalmente, prefiro incluir o feedback geral da questão. Tá? E aí você vai preencher, então, as alternativas. Vamos para a alternativa A, alternativa B. Lembrando que esses campos todos eles deixam você copiar e colar de um outro editor de texto. E alternativa D. O programa, por padrão, ele apresenta 5 alternativas. Mas você não precisa preencher as 5 alternativas. Você pode preencher só. Você tem que preencher pelo menos 2, você pode preencher 3 ou preencher 4. Quando você salvar a questão, ele vai eliminar os campos que não estão preenchidos. Tá? O feedback combinado vai depender de como você marcar o questionário. Normalmente eu não uso esse campo, como eu falei, eu prefiro usar o campo do feedback geral para discutir a questão, né? E aqui tem uma alternativa interessante, que é a alternativa de múltiplas tentativas. Então você tem a opção, se você quiser, vamos supor que seja uma avaliação formativa, né, que não seja uma avaliação certificativa, você pode dar para o aluno uma segunda oportunidade de responder aquela questão, caso ele tenha errado. Então, se você, por exemplo, quiser que o aluno tenha uma segunda oportunidade, você vai colocar aqui quantos por cento ele vai perder na segunda tentativa. Né? Então, a questão, por exemplo, vale 1 ponto, você marca aqui que a penalidade para a tentativa incorreta é 50%, então ele vai ter uma segunda alternativa que vale 50%. Acabou a segunda alternativa, 50% mais 50, 100. Então ele só vai ter uma alternativa. Se você colocar aqui 33%, ele vai poder tentar responder 3 vezes a questão. Se você colocar 25%, ele vai poder tentar responder 4 vezes a questão. Normalmente eu trabalho nas avaliações formativas com 50%. Né? E aqui você pode colocar uma mensagem tipo, infelizmente, sua resposta está incorreta. Leia atentamente a questão. E tente novamente. Uma frase de incentivo, ou você pode colocar uma dica, por exemplo. Caso você esteja usando, se você não quiser usar múltiplas tentativas, você não precisa preencher nenhum desses campos. Né? Se você quiser usar múltiplas alternativas, então você preenche aqui o valor. Né? E aqui você tem a opção de marcar que é para ele limpar as respostas incorretas ou mostrar o número de respostas corretas. Né? Eu normalmente marco. Você tem também aqui a opção de incluir palavras-chave, né, os tags, nas suas questões. Está pronta a sua questão, você checou, ela está toda correta. Então você tem aqui 2 opções: salvar as alterações e continuar editando. Então você vai salvar a questão e ele vai voltar nessa mesma tela, mas vai aparecer a opção de visualizar a questão. Então ele salvou a questão, né? E apareceu aqui pré-visualizar. Então aqui apareceu a alternativa de eu
pré-visualizar a questão. Se eu clicar aqui, ele mostra o layout da questão para eu poder testar. Se eu clicar aqui em salvar mudanças, ele automaticamente volta para as categorias. Antes disso, vamos ver aqui em cima, ele fixou a questão, né? Então, ele fixou a questão. Para eu poder trocar a questão de categoria, eu tenho que desmarcar aqui e clicar em outra categoria, né? E aí posso escolher outra categoria e salvar a questão, por exemplo, na categoria 2. Salvar mudanças. Né? E veja aqui então que eu salvei a questão na categoria 2. Então, aqui eu tenho as tags, caso eu tenha preenchido, né? Aqui eu tenho a opção de editar a questão, né? Volta na tela de edição da questão. Eu posso duplicar a questão, então se eu estiver trabalhando com uma questão daquelas que eu vou mudar só uma das alternativas erradas, né? Eu não preciso copiar e colar tudo de novo. Eu posso simplesmente duplicar a questão e vou lá e troco a alternativa, especificamente a alternativa. Isso economiza bastante tempo, né? Aqui na lupa pré-visualizar a questão, que é exatamente o recurso que a gente viu na tela anterior. E aqui eu tenho a opção de excluir a questão. Tá? Agora vamos ver uma outra alternativa de questão, outro tipo de questão. No manual impresso tem mais detalhes sobre as questões. Aqui é mais para vocês poderem aprender a navegar nas telas de criação de questão. Depois vocês podem repetir o exercício lendo no manual ou assistindo e pausando o vídeo, né? Então vamos criar mais um tipo de questão. Agora a gente vai criar uma questão de resposta curta. Então ele também tem o nome da questão, que não aparece quando eu monto o questionário, né? Então vamos colocar aqui armazenamento. Né? Aqui o texto da questão propriamente dito, né? O campo de feedback é exatamente a mesma coisa, né? Esse dnumber aqui eu esqueci de falar na questão anterior, mas a gente não usa esse campo, né? Um campo mais avançado. E na questão, a questão de resposta curta, que o aluno vai digitar a resposta, né? Eu tenho essa opção aqui que ela é bastante importante, que é a sensibilidade à caixa. O que quer dizer isso? Se o uso de maiúsculas e minúsculas é importante, né? Então eu posso colocar aqui que a caixa não é importante ou a caixa precisa corresponder. Eu recomendo que vocês deixem marcada a opção a caixa não é importante. Por quê? O sistema ele corrige automaticamente as questões de resposta curta, comparando exatamente o que você escrever aqui nos próximos campos com o que o aluno escreveu. Então, por exemplo, se você pergunta qual é o exame mais indicado na abordagem inicial do paciente com AVE, a resposta correta é TC de crânio. Se o aluno escrever T maiúsculo e C minúsculo, e você escreveu T maiúsculo e C maiúsculo, o sistema vai considerar que a resposta está incorreta, né? Então, para facilitar o processo de correção, eu geralmente deixo essa opção. Não, a caixa não é importante. Então, ele vai comparar só as letras, independente de elas estarem em maiúscula ou minúscula. Aqui nos próximos campos, eu vou escrever as respostas, né? Então, eu posso colocar várias respostas corretas com grafias um pouco diferentes, né? Então, dentro do exemplo que eu falei do AVE, eu posso colocar TC de crânio, posso colocar só
TC crânio, sem o DI. Posso colocar, por exemplo, TC de encéfalo. E eu vou considerar todas essas alternativas corretas com 100%. Então, se o aluno escrever alguma dessas alternativas, o sistema vai falar que está correto. Mas se o aluno escrever TC com letra minúscula, como eu marquei aqui que a caixa não é importante, ele também vai considerar correto. Se eu tivesse marcado aqui que a caixa é importante, o aluno escrevesse TC minúsculo, aí o sistema consideraria errada a resposta do aluno. O campo de feedback individual para cada uma das respostas pode ser usado ou não. Caso você queira incluir mais respostas, é só clicar aqui. Ele vai incluir mais 3 campos de resposta, mas você pode incluir quantos campos você quiser. Uma outra alternativa interessante para você usar em respostas curtas, né, respostas abertas curtas, é você dar pontuações diferentes para respostas que não estejam totalmente corretas. Então, você descreve o caso, por exemplo, bastante sugestivo de um câncer gástrico, né? E a sua resposta correta vai ser câncer gástrico. Mas você quer valorizar, se o aluno colocar, por exemplo, úlcera péptica ou úlcera gástrica, a resposta não está totalmente incorreta, então você quer valorizar, você vai atribuir um valor menor do que 100% do valor da questão para essa resposta. Né? Então, câncer gástrico, o aluno recebe 100% do valor da questão, e se ele escrever úlcera péptica, por exemplo, ele vai receber 70% da questão. Aqui, quando a gente está criando a questão, o sistema sempre trabalha com um percentual do valor. Quando você estiver montando o questionário, você vai atribuir o número de pontos que vale a questão. Né? A questão vale 1 ponto, vale 2, vale 5, e o sistema calcula a nota do aluno com base no percentual que você indicar aqui, tanto na questão de múltipla escolha, como aqui na questão de resposta curta. Né? Eu não uso múltiplas tentativas na resposta curta, eu acho que pode induzir o aluno ao erro, né? E se você quiser usar, então, as palavras-chave, você pode incluir aqui nos tags. Né? Aqui eu já vou salvar direto a questão, então foi criada aqui, né, uma questão sobre armazenamento. Eu posso visualizar a questão aqui. Eu também posso mover essa questão de categoria. Eu posso clicar aqui e passar essa questão, por exemplo, para a categoria questão 2. Então, eu clico aqui em mover para. Né? E se eu voltar aqui no Google Drive, eu vejo que eu tenho, né, uma questão na categoria 1 e uma questão na categoria 2, que foi a questão que eu movi. Esse tipo de questão de resposta curta, ela diminui bastante o trabalho do professor na correção das questões, mas como pode haver pequenos erros de grafia, eu recomendo que você confira as respostas erradas. Né? As respostas corretas você não precisa rever, porque elas estão escritas exatamente como você escreveu no gabarito da questão. Mas as respostas erradas podem ter pequenos erros de grafia, de acentuação, mas que estejam corretas. E aí você pode considerar, você pode corrigir manualmente essas questões depois do questionário aplicado. Né? Vamos ver mais um tipo de questão, então. Criar uma nova questão, a questão da dissertação, adicionar.
Então, essa alternativa é uma alternativa para questões longas, né? Questões dissertativas, questões abertas de resposta longa. Então, a mesma coisa, o nome da questão, né? E aqui o texto da questão propriamente dita, o caso clínico, a situação que você quer descrever, e a instrução, que é a pergunta, né? O campo do feedback geral, que a gente já viu, e aqui a gente tem umas opções diferentes, né? Então, eu posso escolher o formato de texto, lembrando que o editor HTML é o editor, né, com opções avançadas de formatação. Normalmente eu deixo essa opção, não mexo nela, né? Você pode exigir que o aluno inclua um texto, ou você pode deixar a entrada do texto opcional, por exemplo, se ele tiver que colocar anexar um arquivo. Então, você não quer que ele inclua o texto, porque o trabalho é muito longo, e você exige que o aluno anexe um arquivo no Word, né? Então, aí, nesse caso, você pode colocar que a entrada do texto é opcional, né? Aqui você vai escolher o tamanho da resposta, né, de 5 linhas a 40 linhas. É interessante limitar, mas não limitar demais, dependendo do tipo da questão, né? Você permitir anexos ou não é uma opção, né? Se você quer que o aluno escreva na caixa de texto, é obrigatório que ele escreva na caixa de texto, então você deve marcar aqui, exigir que o estudante insira o texto, né? E não permitir anexos, né? Se você clicar aqui em permitir anexos, aí ele vai te perguntar se os anexos são opcionais ou se o aluno é obrigado a incluir anexos, 1, 2 ou 3 anexos. No manual, ele detalha mais as opções que a gente pode trabalhar aqui, né? O modelo de resposta, o que você escrever nesse campo modelo de resposta vai aparecer para o aluno, né? Então, vamos supor que você queira que o aluno cite um agente etiológico, descreva a fisiopatologia, por exemplo. Então, você quer que obrigatoriamente o aluno coloque essas duas informações e coloque essas informações separadas. Então, quando o aluno for responder, ele vai ver exatamente o que está escrito aqui. Isso pode ajudar o aluno a organizar a resposta de maneira que ajude você a corrigir a questão depois. E esse campo aqui, selecionador de informações, ele não aparece para o aluno, mas ele é importante, por exemplo, se outros professores forem corrigir a questão. Então, aqui você pode colocar o gabarito da questão ou o seu critério de correção para aquela questão, o mínimo que tem que estar citado, os itens que obrigatoriamente têm que estar citados e, inclusive, definir valores, né? Se o aluno citou isso e isso, ele ganha 100% da questão. Se ele citou só um item, por exemplo, ele ganha 50% da questão, né? Existem outras opções para a gente trabalhar com esses campos que estão mais detalhados no manual, né? Por exemplo, eu não tenho a opção de impedir que o aluno escreva o texto. Eu só posso colocar aqui que o texto é opcional. Mas eu não quero que ele escreva nada, eu quero só que ele anexe um arquivo, né? Então eu posso escrever aqui nesse campo, né, não escreva nada aqui. Anexe o arquivo com a sua resposta no campo com a seta. Né? Aí eu vou ter que colocar aqui permitir anexo, né? E forçar o aluno a colocar um anexo. Então, quando ele for visualizar a questão, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, salvar alterações e continuar editando. Então, vai aparecer aqui a opção
pré-visualizar, né? E aí aparece aqui, ó, não escreva nada, anexe o arquivo com a sua resposta no campo com a seta, né? Isso para deixar claro para o aluno que não é para ele escrever, é só para ele enviar o arquivo, né? O aluno, às vezes, ele fica ansioso, mas será que o professor não quer que eu escreva nada? Né? Então, usando os recursos dessa forma, você está deixando claro que não é para escrever nada, né? Muito bem. Salvar mudanças. Uma questão foi criada, né? Vejam que os íconezinhos aqui indicam um tipo de questão, né? Então aqui é a dissertação, aqui é a resposta curta, e lá na categoria 1 a gente tem a questão de múltipla escolha. O último tipo de questão que a gente vai ver aqui é a questão de associação. A questão de associação, ela equivale às questões de associar a primeira coluna com a segunda coluna, e ela pode ser utilizada também para questões de certo ou errado. Então você vai pôr lá várias alternativas para o aluno indicar se as alternativas estão certas ou estão erradas, né? Existe no Moodle uma opção de perguntas certas e erradas. Só que nesse caso, ele deixa você colocar só uma afirmativa. Então, se você quiser fazer certo e errado, é melhor você usar esse tipo de questão de associação, que aí você vai poder colocar várias alternativas. Então, a questão vale um ponto, por exemplo. Eu coloco 4 alternativas de certo ou errado, cada alternativa vai valer 0,25, né? Então, aqui a mesma coisa, o texto da questão, o nome da questão, o texto, né, com a instrução, o feedback geral. Aqui a opção de embaralhar alternativas, que é a mesma opção das questões de múltipla escolha. Então aqui eu tenho um critério mínimo para eu preencher, né? Definir pelo menos 2 questões e 3 respostas, né? É possível definir outras respostas erradas para criar uma resposta ou uma pergunta em branco, né? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui alternativa 1. Então, isso aqui vai aparecer na primeira coluna. Os textos longos devem ficar sempre aqui na questão e os textos curtos na resposta. Então, a resposta correta da alternativa 1 é sim. A resposta correta da alternativa 2 é não. A resposta correta da alternativa 3 é sim também. E eu posso criar um campo aqui só com a resposta, sem alternativa, que vai ser depende. Então, qual que é a dica para você criar questões de associação? Não coloque o mesmo número de opções de respostas corretas equivalente ao número de questões, né? Faça isso desigual. Coloque, por exemplo, vou trabalhar com 5 alternativas. Então, você tem lá 2 alternativas que têm a mesma resposta, por exemplo. Então, você vai ter um conjunto de 4 respostas diferentes que devem ser indicadas para 5 alternativas. Por quê? Se você faz 4 questões e 4 respostas, então a cada questão corresponde única e exclusivamente uma resposta, você facilita para o aluno, né? O aluno pode, por eliminação, acertar totalmente a questão sem saber todas as respostas. Então, nós vamos salvar aqui e continuar editando para poder visualizar e vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando, né? Então, pré-visualizar.
Então está aqui o texto da questão, né? Aqui as alternativas, e na alternativa 1 ele tem 3 opções para escolher. Sim, não e depende. Mas as alternativas não são excludentes, então a resposta das 3 pode ser sim, por exemplo. Né? Ou eu posso ter 2 sims e um não. Aqui no caso, o gabarito correto seria sim, não e sim. Tá? Detalhe. É, 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 vejam que como eu embaralhei as questões, né? Então aqui eu tenho a alternativa 1, a alternativa 3 e a alternativa 2. Né? Então aqui no pré-visualizar, ele embaralha as alternativas já de uma vez. Como eu disse, o manual tem exemplos mais detalhados. Né? Salvar mudanças. Bom, com esses quatro tipos de questão, a gente já tem muitas alternativas para trabalhar. Existem outros tipos de questão, né? Então, essa aqui de verdadeiro e falso, que eu falei para vocês evitarem, porque deixa eu analisar uma única afirmativa, né? Então, é melhor você usar a de associação. Mas tem, por exemplo, o campo numérico, o campo de cálculo, é, mas geralmente dá para a gente criar um questionário bastante variado e que avalie bastante o conhecimento do aluno utilizando apenas essas quatro questões que a gente viu: a alternativa de múltipla escolha, a associação, a resposta curta e a dissertação. Eu esqueci de comentar com vocês, né? Logicamente, a questão da dissertação ela é corrigida manualmente, né? O sistema não tem o recurso de corrigir essa questão, você tem que ir corrigindo manualmente. E eu tive uma experiência interessante ao usar as questões de dissertação. Eu usei durante muito tempo no internato de clínica médica na Unifenas, e eu perguntava para os alunos, né, o que eles achavam. Eles faziam a prova no computador, no laboratório de informática. Os alunos reclamavam um pouco de não poderem marcar o texto, como eles costumavam fazer na prova de papel, mas eles gostavam bastante de fazer as questões dissertativas no computador, porque eles podiam apagar, né, e reescrever as questões, mudar a ordem do texto que eles escreveram, e eles viam isso como uma grande vantagem. E eu, como professor, observava que quando eles faziam as questões abertas, dissertativas no computador, a qualidade da redação do texto era muito melhor do que quando eles faziam as questões dissertativas no papel. Né? Então, é um relato de uma experiência interessante que eu tive utilizando o sistema para aplicação de provas. Então, a aula se encerra aqui, né? A construção do banco de dados. Então, a tarefa de vocês vai ser criar uma categoria com o nome de vocês, criar quantas subcategorias vocês quiserem. Na verdade, vocês têm que fazer 5 questões como tarefa do módulo. Vocês podem simplesmente inserir as 5 questões na categoria de vocês, ou vocês podem criar subcategorias e fazer variações com conjuntos de respostas diferentes. Né? Assistam o vídeo com calma. Essa tarefa é um pouco mais complexa, principalmente na parte da criação das questões. Né? Então, escrevam as questões de vocês num arquivo do Word, escrevam com calma as questões e depois vocês insiram as questões copiando e colando os trechos nos campos correspondentes de acordo com o tipo de questão. Né? Revejam o vídeo quantas vezes for necessário e a gente se encontra no próximo vídeo, que será sobre a elaboração dos questionários.